Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então, fique com a gente para você aprender mais um pouquinho aqui de inglês comigo. Então, já no primeiro slide, já vai aparecer aí para vocês o que nós vamos estudar hoje, que é o The Simple Past Tense, o tempo no passado simples. Então, você sabe como que fica o verbo no tempo no passado simples? Ele não muda muita coisa. Nós vamos começar com um tempo no passado simples, na onde ele não muda muita coisa quando eu falo tempo no passado. Então, nós vamos analisar como que o verbo fica nesse tempo. Então, nós vamos analisar junto, tem algumas regrinhas, mas não vai ser tão difícil assim para a gente gravar. Então, prestando bem atenção, nós vamos conseguir gravar essas regrinhas que a gente tem que seguir. E mais para frente, nós vamos ver mais algumas mudanças nesse tempo do verbo no passado. Então, já vamos para o nosso próximo slide, para a gente ver algumas regrinhas aí que vai estar aparecendo aí para vocês. Como título nesse slide, tem o passado simples, né? Então, vamos ver essas regras aí no tempo no passado simples. Primeiro, a gente vai ler em inglês para a gente já ir avançando também nos nossos estudos. Nós temos que ver em inglês para ver se a gente entende alguma coisa, né? Você que já vem acompanhando a minha aula aqui, você sabe que eu passo a frase em inglês e depois eu passo a tradução para ver qual foi o nosso entendimento. Então, acompanhe aí comigo a primeira frase, depois eu dou a tradução para vocês, tá? Então, uma explicação do tempo no passado simples. Então, acompanhem junto comigo. Use the simple past tense to talk about past action and facts. Vamos falar de novo? Use the simple past tense to talk about past action and facts. Que significa o quê? Use o tempo no passado simples para falar sobre ações e fatos no passado. Então, use o tempo no passado simples para falar sobre ações e fatos no passado. E eu coloquei alguns exemplos, que são exemplos, né? Alguns exemplos, frases de exemplos para vocês analisarem. Então, a primeira frase que nós temos aí é Daphne's plane landed, olha o verbo aí, landed half an hour ago. Daphne's plane landed half an hour ago. O avião de Daphne pousou meia hora atrás. Você sabe identificar o verbo aí nessa frase? Aí, como eu disse, é landed. Aqui, observem, o verbo está no passado, pessoal. Aqui, o verbo é land. Mas nós temos o ed no final, que se torna o verbo no passado. Então, ficou landed, com ed no final. Já que eu explico como que essa regra aqui, para se tornar o passado dele aqui. O verbo é land, né, na forma regular, mas colocando o ed, se tornou landed no passado, né? Daí temos aqui uma segunda frase de exemplo. Diana talked to her on the phone. Diana conversou com ela no telefone. Qual que é o verbo dessa frase aqui? Diana talked. Nós já estudamos esse verbo, que é o verbo talk, de falar, né? Conversar ou falar. Então, aqui temos Diana talked
talked to her on the phone. Então, o verbo é talk, que é falar ou conversar, e ele está no passado, ele está talked, com ed no final. Então, nós temos aqui o verbo no passado. Então, essas são uma simples ação, um fato que ocorreu no passado, que usamos aqui, tá bom? Agora, nós vamos dar as regras quando eu coloco o ed e mais algumas regras aqui que eu passo o verbo para o tempo passado, já no nosso próximo slide. Vamos ver junto o nosso próximo slide? Eles são chamados de regular verbos, verbos irregular, regular verb, verbo regular. Isso porque ele não muda tanto a sua forma quando ele vai para o passado. Então, por isso que ele é chamado de verbo regular, porque ele não muda tanto a sua forma quando eu uso ele no tempo passado. Então, vamos ver agora uma frase em inglês falando quais são essas regras e já em seguida eu passo essa frase em português para ver se a gente entendeu alguma coisa com essa frase em inglês primeiro, né? Então, vamos ver aqui. To form the simple past tense of a regular verb, add ed to the basic form if the basic form ends in e. Add d. If the basic forms end in a consonant plus y, change the y to an I and add ed. Um pouquinho complicado, né? Porque a gente usa lá o alfabeto em inglês. Ainda se você não viu a aula do alfabeto em inglês, isso foi bem no começo aqui das nossas aulas aqui, que a gente começou a dar as aulas aqui, nós tivemos uma aula do alfabeto, como que a gente pronuncia o alfabeto em inglês. Então, se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você vá lá no nosso canal e veja essa aula do alfabeto, porque aqui a gente tem o Y, que é o Y, né? E tem o ID, que é o ED, o D, que é o D. Então, para você entender essa frase aqui, essa frase em inglês, você tem que saber um pouco do alfabeto também. Mas aqui eu trago a tradução. Vamos ler a tradução para a gente saber a regra do verbo regular aqui, do verbo regular. Vamos ver aqui a tradução dessa frase aqui. Vamos prestar atenção para a gente entender bem certinho, tá bom, pessoal? Vamos lá. Para formar o tempo no passado simples do verbo regular, acrescente ed na forma base do verbo. Aqui embaixo a gente tem a forma base do verbo, que é a forma regular do verbo. Continuando. Se a forma base terminar em e, adicione o d. Se a forma base terminar em a consoante y, mude y por i e acrescente ed. Entenderam? Então, vamos de novo por partes aqui em português, aqui nessa tradução aqui da primeira explicação em inglês aqui nesse slide. Nós temos aqui no example aqui, que vocês estão vendo aí na forma base dele em vermelho, a forma base é a forma regular dele quando eu falo no presente. Daí temos o simple past, que é o passado simples dele, que é a forma mudada, falando do passado simples dele. Então, essas são a regra. Então, tem a base forma, a base regular dele. Então, se aqui, ó, para formar o passado simples do verbo, acrescente ed. Aqui no play, no verbo play, já olhando nos exemplos. Play, eu acrescentei para formar o passado só ed no final, só ed que eu acrescentei no final. Na forma base dele. Se a forma terminar em e, acrescente o d. Então, aqui no practice terminou em e, eu só acrescentei o d para se formar ele no passado. Ficou practiced. Como se tivesse um i e um d no final, quando eu pronuncio ele. E se a forma base terminar em a consoante,
mais Y, como no study aqui, study, no último verbo aqui de exemplo. Eu tiro o Y, coloco um I e acrescento um ED. Pronto, se formou o verbo no passado, o verbo no passado. Entenderam a explicação? São essas as regras para o verbo na forma regular. Então, ele é chamado de regular porque não muda tanto assim a sua forma para se falar no tempo no passado. Então, essas são as regras. Vamos ler mais uma vez essa regra aqui em português para ficar bem claro. Para formar o tempo no passado simples do verbo regular, né? Acrescente ed na forma base do verbo. Então, a forma base é na forma do presente, né, pessoal? Se a forma base terminar em E, acrescente o D, como está aqui no practice. Se a forma base terminar em a consoante mais Y, como está no study, mude o Y por I, como está no study aqui. E acrescente ED. Aqui no study terminou em consoante mais Y, eu tirei o Y, acrescentei o I e coloquei o ED. Entenderam? Então, essas são as regras para o verbo regular. Então, nós vamos continuar estudando mais para frente, falando do passado simples, mas são outros verbos, são verbo comum, verbos irregulares. Então, eu sugiro que você continue nos acompanhando para você aprender mais um pouquinho para falar, ver os verbos na sua forma no passado, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero na próxima aula. Muito obrigada!